Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que maravilha quando a igreja se presta, se propõe a adorar, a louvar o nome do nosso Deus. É um verdadeiro coro de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas hoje estamos aqui para estudarmos a respeito da sexta trombeta. Irmãos, para mim, eu posso dizer que praticamente nasci no Evangelho, sou herdeiro da promessa, da aliança, e para mim tem sido revelador, mesmo depois de tanto tempo, estudando este livro de Apocalipse, de forma tão detalhada e pormenorizada. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 9, do versos 13 até o versículo 21. Queria que você me acompanhasse atentamente, depois nós vamos discorrer sobre todo esse trecho, todo esse texto da palavra de Deus. Diz a palavra de Deus: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua saía fogo, fumaça e enxofre. E de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam de sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus furtos. Ó Deus, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos na Tua presença nesta manhã, pedindo a orientação do Senhor, trazendo, ó Deus, iluminação, ó Deus, às nossas vidas, e que a Tua palavra, ó Deus, possa ser clara e cristalina aos nossos corações, para que possamos entender a mensagem do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a gente tem estudado o livro de Apocalipse, e a gente tem visto até aqui que este livro não é um livro fechado e misterioso, como normalmente a gente pensa e acha que é. Mas, na verdade, se trata de um livro plenamente aberto, transparente, que nos revela a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. Isso mostra que o Senhor Jesus já nos fez mais que vitoriosos em Cristo Jesus, nele mesmo. Nós vimos também que este livro é dividido em 7 sessões de maneira paralela, e que em cada sessão desta está presente a dispensação da graça. A dispensação da graça é revelada nos mostrando os fatos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. A gente viu também dos 7 candeeiros. E esses candeeiros, na verdade, se referem à igreja,
como a noiva de Cristo, que está sob o seu olhar investigativo. Eu digo que está debaixo de um olhar cuidadoso, que tem cuidado da sua igreja no decorrer da história. A gente viu também que os 7 selos falam da perseguição do mundo à igreja. E como Deus selou o seu povo e tem conduzido o seu povo em glória, enquanto entregou os ímpios ao mais completo desamparo. A gente também está vendo agora a respeito das 7 trombetas, que falam exatamente a respeito do juízo de Deus. E esse juízo, na verdade, não é sobre a igreja. Esse juízo é sobre os ímpios. Muitas pessoas temem estudar esse livro de Apocalipse, porque não compreendem exatamente essa perspectiva do livro, quando se trata a respeito do juízo. E, na verdade, esse juízo se dá em resposta à oração da própria igreja. E essas trombetas são, na verdade, agentes do juízo de Deus, que recai sobre a terra, como nós vimos aqui, na 5ª trombeta, sobre o mar, sobre os rios, sobre os astros, como também sobre os homens. Nós vimos na 5ª trombeta, Satanás recebeu autoridade para abrir o poço do abismo. E dali saíram demônios, no livro fala gafanhotos, que atormentam os homens, exceto aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, neste momento, nós vamos estudar sobre a 6ª trombeta. E nós vamos observar nesse estudo que Deus avança de uma forma fenomenal e tremenda para um desfecho final. E as coisas vão se agravando ainda mais após a 5ª trombeta. A 5ª trombeta trouxe sofrimento. Agora essa trombeta traz a morte. Na 5ª trombeta, os demônios não estavam autorizados a tocar na vida do homem, mas agora não. Nessa 6ª trombeta, avança o juízo. E o diabo tem autoridade para tocar em 1/3 da humanidade. Nós vamos estudar exatamente sobre isso. Mas o interessante é a gente entender aqui, e nós já podemos nos debruçar diante do texto em que lemos, no versículos 13, 14 e 15, nós vamos entender que o juízo de Deus, ele desabra sobre os ímpios. E isso, meus amados, é resultado da oração dos santos. Diz o texto: o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Eu gostaria que alguém abrisse para mim, no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Tá bom, obrigado. As grandes operações de Deus na terra sempre vêm como resultado das orações dos santos. Interessante a gente ver, já lá no cativeiro egípcio, para que o povo de Deus fosse liberto, para que o juízo de Deus viesse sobre aquela terra, sobre o juízo, sobre os egípcios. O povo orou, o povo clamou ao Senhor, e esse texto nos diz que Deus ouviu a oração e o clamor do seu povo, e do sofrimento que era causado sobre o seu povo ali, pelos seus exatores. Na história tem sido assim, e o livro de Apocalipse revela uma conexão exatamente entre o altar e o trono. Aquilo que fazemos diante de Deus, as nossas orações, elas encontram
respaldo e encontram guarida no trono, na presença de Deus. E a gente vai ver aqui, Apocalipse 6, versículos 9 a 11. Alguém abre para mim, por favor. E clamaram em grande voz. Mais uma vez, os santos, a igreja, o povo de Deus se dirigindo ao trono, clamando juízo, clamando justiça de Deus. E se você seguir mais adiante, a partir do versículo 12, você vai ver o resultado dessas orações. O Senhor derramando juízo sobre a terra. Apocalipse capítulo 8, verso 3 a 5. Gostaria que alguém lesse para mim, por gentileza. Mais uma vez, as orações dos santos fazendo conexão com o altar. Ou seja, Deus reagindo em função da oração dos santos. Agora, no texto que lemos, não foi diferente. Nós somos informados aqui que a voz da trombeta dos 4 ângulos do altar de ouro e do altar da oração é que desencadeou a soltura dos demônios, a soltura dos 4 anjos que vão realizar o juízo sobre os ímpios. Queridos, quando a igreja se propõe a orar, quando a igreja ora, quando ela entra em oração, ela se une ao Deus soberano. Ela projeta para o Senhor e os atos de justiça do Senhor são realizados na história. Muitas vezes nós temos nos omitido desse papel, desse ministério tão precioso na vida da igreja. De nos dobrarmos diante de Deus e apresentarmos a Ele as nossas orações, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Quando a igreja ora, Deus manifesta. É urgente que a igreja se proponha a orar, a dispor-se em oração. O segundo ponto que a gente pode ver a respeito do juízo de Deus é que ele é executado pelos 4 anjos que estão atados junto ao Eufrates. Versículo 14 do texto em que estamos estudando neste momento diz que o 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos, na verdade, são agentes da justiça divina. Eles nada mais são do que escravos que agora têm a liberdade de agir. Esses anjos, na verdade, são anjos maus, são anjos caídos que são utilizados para executar o juízo de Deus sobre o mundo, sobre o ímpio. Eles se agradam de precipitar, de colocar, de induzir, de levar o homem à guerra. Todas as guerras, em toda a história, são motivadas por esses demônios. Embora tenha motivação humana, né? Mas essa motivação humana é dirigida pelos demônios. 4 é o número completo do mundo. Representa aqui que o mundo inteiro está sendo observado e está sendo visitado. Esses anjos estão atados junto ao rio Eufrates. Nós vimos aqui no verso 14. Foi justamente aqui no Eufrates onde tudo começou. Foi ali também que os nossos pais foram tentados. Foi ali que os nossos pais foram caídos, né? Receberam a queda. Foi ali que o demônio, na verdade, o Satanás, se levantou contra a criação de Deus. Nós vimos aqui no livro dos profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremias, eles já profetizavam uma invasão de cavalos vindos do norte. Se você tiver oportunidade, você lê lá em Ezequiel 38, 14, Isaías 5, 26, 30 e Jeremias 6, 22. Os profetas já profetizavam a vinda desses cavalos do norte. E aqui João transforma essa expectativa militar em uma invasão terrível dos demônios. O Eufrates, na verdade, se torna a materialização de uma barreira.
Ali estava o limite. Ali atrás estava represada as tragédias do juízo. Ali o Senhor havia barrado a sua ira. E agora a gente vê que o Senhor libera, que essas barreiras são quebradas, essas barreiras caem. O Eufrates, na verdade, era o limite da terra prometida. Ali estavam os terríveis inimigos do povo de Deus. Foi ali que o povo de Deus teve que fazer as suas conquistas. Foi ali que o povo de Deus teve que lançar as suas guerras, participar daquelas guerras. É ali que estavam os assírios e os babilônios. Assim, o rio Eufrates representa a Síria e a Babilônia. Ou seja, essas duas nações representam o mundo ímpio. Ali estava toda a depravação humana. Ali estava a idolatria presente, que afrontava a divindade de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 7, diz: o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Isaías aqui, na verdade, ele descreve a invasão dos inimigos como se fosse uma enchente do Eufrates. Há um tempo atrás nós tivemos aqui uma tragédia, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho. E ali nós podemos ver a força da água. É mais ou menos isso aí. Eu acredito que seja até pior do que isso. Porque o poderio é tão grande que vai devastar 1/3 da humanidade. O ponto central aqui, meus amados, não está apenas na geografia, localização do rio Eufrates. Eufrates que, na verdade, é apenas um símbolo. Esses cavalos da destruição, eles virão de toda parte do mundo e do mundo inteiro. De toda parte do mundo e do mundo inteiro. Mas nós veremos aqui no decorrer desse estudo que esse juízo, na verdade, não afeta a igreja do Senhor, os selados do Senhor. Por isso nós devemos descansar, tendo a certeza de que, sendo selados do Senhor, nós somos guardados por Ele, do dia do juízo. O terceiro ponto é que o juízo desencadeia, ele libera no tempo determinado por Deus. Versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos que achavam preparados, aí vem, para a hora, para o dia, o mês e ano, para que matassem a 1/3 parte do homem. A soberania de Deus controla os agentes, controla o espaço, né, como nós vimos aqui, e controla o tempo. Deus sabe, Deus permite o dia, a hora, o mês, o ano e o local. Deus está no trono. Isso quer dizer que Ele reina, é Ele quem controla. O mundo não está à deriva, tudo que acontece está debaixo da direção e da permissão do nosso Deus. É Ele quem dá autoridade para Satanás abrir o poço do abismo. Martim Lutero já dizia que o diabo é um cão bravo, amarrado pela coleira de Deus. É assim que ele só pode agir uma vez permitido por Deus. É Deus quem ordena isso tudo, como nós vimos aqui no primeiro ponto, em resposta à oração dos santos. Quando Ele solta os 4 anjos do juízo. É Ele quem determina onde, quando esses anjos, esses demônios serão liberados. É Ele quem determina o tempo exato de quando eles podem agir.
quando esses anjos do juízo podem agir. Esses anjos do juízo são livres para agir da forma que querem e quando querem. Eles não são livres para agir da forma que querem e quando querem, porque eles estão debaixo da autoridade de Deus. Ele só pode agir no tempo que Deus determinar. Quando fala que de 200 milhões dos cavalos serão soltos e uma enchente de poderes demoníacos vai transbordar todo mundo civilizado, o fato de serem soltos representa a liberação da ação punitiva no prazo permissivo de Deus. Só vai agir porque Deus permitiu. Existe uma corrente aí que acha que o diabo já está solto. E na verdade não. Ele só age debaixo da permissão de Deus. E quando Deus permite que esses anjos sejam desatados, Deus usa a guerra como uma voz de admoestação aos maus. Lá no versículo 20 do mesmo texto diz: os outros homens, aqueles que não ficaram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. É Deus usando o próprio juízo para que essas pessoas, esses homens, no tempo determinado, possam conhecer a ação punitiva de Deus. E ao permitir que esses anjos sejam desatados, Deus usa essa voz de comando, essa voz de admoestação, como ação para determinar a ação punitiva dele contra os ímpios. Deus tem a sua hora determinada. O juízo também, ele é desencadeado pela sexta trombeta, é mais severo do que anunciado pela quinta trombeta. A gente viu aqui também no versículo 15, né? Que foram liberados, né? 200 milhões de demônios. Na quinta trombeta nós vimos que os gafanhotos foram liberados para poder tocar na natureza, tocar nos astros, mas eles não podiam tocar na vida do homem. E aqui na sexta trombeta nós vamos ver que esse juízo se intensifica e aumenta de acordo com o desenrolar da história, de acordo com que a história caminha. Os gafanhotos que saíram do poço tinham limites, e limites bem definidos, daquilo que podiam e daquilo que não podiam fazer. Os demônios certamente, com certeza, estão debaixo de uma autoridade incontestável, uma autoridade absoluta, porque eles estão debaixo da ordem de Deus para cumprir o propósito soberano do nosso Deus. Ou seja, os demônios não têm liberdade. A liberdade deles é uma liberdade vigiada, cerceada pela soberania de Deus. Eles não podiam na quinta trombeta, na verdade, destruir a vegetação. Eles não poderiam tocar na vida dos homens e muito menos na vida dos selados, daqueles que pertencem ao Senhor. Mas agora, eles têm autoridade e receberam autoridade para matar um terço da parte dos homens. Como vimos aqui, no decorrer da história, as medidas do juízo vão se intensificando. E a gente observa aqui nesse texto da palavra de Deus, que existe uma semelhança entre os gafanhotos da quinta trombeta e os cavalos da sexta trombeta. Em ambos os casos, a natureza diabólica, demoníaca desses seres são vistos, primeiro, em figura de escorpiões, na quinta trombeta. 2, em figura de serpente, versículo 19. Em ambos os casos, o poder desses seres reside na cauda. Sua atividade
é causar dano. Terceiro, são comparados com leões. Quarto, são comparados como cavalos preparados para a batalha. E ambos os textos falam de uma fumaça infernal. Mas a intensificação desse projeto na sexta trombeta é inegável. Nós vamos perceber claramente a intensificação desses flagelos. No lugar simplesmente da tortura na quinta trombeta, a gente vê claramente aqui que foi liberado para causar morte. A mortandade. A gente deve observar claramente aqui que a quinta trombeta só poderia causar a tortura, mas aqui não. Aqui, na sexta trombeta, os gafanhotos, os demônios, eles podem causar morte. 2. Os juízes descritos na sexta trombeta descrevem a guerra. Não é simplesmente uma guerra particular. São todas as guerras que aconteceram, que acontecem e irão acontecer. Nessa sexta trombeta, ela está falando de guerras espantosas, que vai abalar o mundo à medida que vão avançando pelo fim. A gente tem percebido o quanto está próximo isso acontecer. Cada dia que passa temos notícia do avanço dessas guerras ali na Rússia, com a Ucrânia. Vimos agora na região ali de Israel, quantos inimigos se levantam. E falta pouco para que o mundo seja arrastado para uma guerra devastadora. As armas nucleares hoje são tão potentes que são capazes de devastar o mundo em pouco tempo de uma forma violenta, muitas vezes maior do que foi na Segunda Guerra. Muitas vezes maior. Doença. A gente às vezes imagina, né, que isso vai acontecer exatamente como uma guerra bélica, né? E a gente já percebe que isso já vem acontecendo, né? Como a Carol falou, quantos milhões de pessoas morreram em função do Covid. E já fala-se, né, que pode surgir ainda outra pandemia ainda com poderes piores do que o Covid. E são guerras que são travadas, né, em que nós aqui não temos conhecimento, mas são travadas pelo sistema, pelas pessoas dominadoras e que certamente estão conectados com o mundo espiritual, maligno, demoníaco. E o objetivo é, na verdade, devastar 1/3 da população mundial. Aqui, na verdade, a guerra não é apenas um castigo, mas também é uma voz de admoestação. É Deus falando, olha, está chegando o fim, arrependa dos seus pecados. Você que não se voltou para mim, é um momento oportuno para você se voltar para mim. E João está dizendo aqui exatamente nessa sexta trombeta, que é um aviso para que a humanidade se arrependa e se volte para Deus. A guerra, meus amados, é um sinal de Deus convocando os ímpios para se arrependerem dos seus pecados. E a gente percebe que quanto mais se avoluma as pragas, os flagelos, mais o homem se afasta de Deus.
Imaginava-se que após a Segunda Guerra haveria um avivamento tremendo e profundo em que as pessoas se voltariam para Deus e as igrejas ficariam lotadas. Aconteceu o contrário. Hein? Pois é, a pandemia. Imaginou-se que o povo, após a pandemia, voltaria para a igreja e teríamos um grande avivamento que partiria da nossa nação. Aconteceu o contrário. Olha a igreja vazia. Cadê as pessoas? E, infelizmente, este anúncio é para o ímpio. Mas a igreja, que digo infelizmente, que a igreja não tem se apercebido de que esta é a oportunidade para a igreja se dobrar diante de Deus, orar diante de Deus. Para que, na verdade, esse juízo traga arrependimento ao homem. O que nós percebemos aqui é que esse flagelo, ele não vai promover o arrependimento no homem. O homem cada vez se afasta mais de Deus. Na verdade, a guerra resulta uma resistência muito grande contra a honra de Deus, a honra do Cordeiro. As guerras são anticristãs. Elas significam sempre que as pessoas não querem ouvir, mas significam que se elas não quiserem ouvir, elas terão que sofrer. Quem não dá ouvidos aos mandamentos de Deus e pratica o mal, vai experimentar as agruras e o sofrimento do juízo de Deus e a consequência do mal. Nós vimos também no versículo 15, melhor, no versículo 16, o número dos exércitos cavaleiros era de 20.000 vezes milhares, e eu vi o seu número. Aqui, na verdade, o que João está dizendo é que ele não vê o exército, ele apenas ouve o seu número. 20.000 vezes milhares. Se fizermos uma matemática aqui rapidamente, a gente vai chegar a um número de 200 milhões de cavalos. Este número, na verdade, é um número simbólico. Ele representa a multidão, a quantidade incontável de pessoas, né, de inimigos que se levantarão. É uma espécie de invasão diabólica e demoníaca, com sede voraz de sangue, que vem invadindo a guerra. Irmãos, infelizmente, esses inimigos, essa cavalaria, ela não tem apenas o poder de atormentar, mas ela leva consigo 1/3 da humanidade. E ela toma os homens com ferocidade, com malignidade e com muita violência. É inimaginável essa situação, porque é tão violento que a gente, ainda que tenha vivido tanta violência nesse mundo, a gente não dá para mensurar o tamanho dessa violência, comparado com a violência que já vivemos. Muitos acham que já estamos vivendo essa violência. Não estamos vivendo nem um pouquinho dessa violência. O quarto ponto, como João descreve esses agentes do juízo, como João descreve esses agentes como máquinas assassinas. Em primeiro lugar, eles são seres inatingíveis. Verso 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Eles têm couraça de fogo, ou seja, são indestrutíveis. Simplesmente com armas convencionais. Lá no livro de
parece que Efésios fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Não serão os armamentos bélicos que irão derrotar esses inimigos. Eles são seres ferozes, porque eles parecem como leões. O leão, na verdade, é símbolo de força, de ferocidade e de poder destruidor. Não sei se você já assistiu algum documentário sobre o reino animal, onde coloca o leão caçando a sua presa. Ele vai com ferocidade e ele vai determinado para pegar a sua presa. Eles são peçonhentos como serpentes, venenosos como serpentes. Verso 19. Esses cavalos têm um grande poder destruidor. São altamente letais e venenosos. Em quarto lugar, eles flagelam e matam os homens. Esses espíritos malignos agem nos homens e através dos homens. Se você fizer uma retrospectiva na história da humanidade, você vai ver em todas as guerras a ação diabólica através do homem e no homem. Nós começamos com o nazismo. Hitler, determinado a destruir grande parte, ou determinado a exterminar os judeus. E aí a gente vai, outras guerras que foram motivadas por homens. O próprio comunismo. São homens agindo, seres malignos, agindo através de homens, que vêm para matar, não apenas para atormentar, mas para matar. E aqui falam de 3 flagelos: o fogo, a fumaça e o enxofre. O fogo queima, a fumaça cega, tira a visibilidade, o enxofre polui. O propósito, da verdade, deles é destruir. E por meio deles, um terço da parte dos homens são mortos. Essas guerras sangrentas têm o poder de matar uma terça parte dos homens. E não apenas, como nós vimos aqui, uma guerra bélica. Mas já temos vivido grande parte dessa guerra. A tendência é intensificar. Quando os homens tentam se desvencilhar de Deus, eles começam a lutar uma guerra contra outros e destroem uns aos outros. E a gente percebe isso em toda a história da humanidade. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se levanta contra o seu próximo. E a guerra, a gente percebe essas atrocidades. Quantas guerras nós já presenciamos, guerras tribais, onde tribos se levantam contra outras para exterminar. Guerras étnicas, guerras religiosas. 2 guerras mundiais nós já presenciamos. E como eu citei aqui algumas guerras, né? Guerras na Ucrânia, a Rússia contra a Ucrânia, ali na região de Israel, quando os inimigos se levantam contra Israel. Existe uma tentativa de invasão da Venezuela à Guiana, bem pertinho da gente, né? Aqui nós vemos também, quando fala aqui sobre essas guerras, e sobre esse sistema, e sobre essa trombeta, a gente percebe também que esse sistema, eles têm o controle da imprensa. Quando fala que o poder desses agentes destruidores está na boca. Você já percebeu a capacidade que a imprensa tem de mudar comunidade, de influenciar vidas, de influenciar comportamento, de influenciar cultura? A imprensa é, na verdade, um instrumento para que as pessoas sejam destruídas e que os ímpios sejam, na verdade, convencidos de que eles não precisam de Deus.
E a gente percebe o quanto a imprensa tem lutado contra a igreja do Senhor, contra os princípios de Deus. São guerras também travadas no mundo da informação. E muitas vezes a gente não se apercebe disso. E nós somos influenciados por esse instrumento diabólico, como fala aqui, da boca, né, da sua boca. Então a imprensa sendo usada para poder declarar guerra, com o objetivo de destruir um terço dos homens. E uma forma que é muito divulgada pela imprensa é a destruição da família. Quando se propaga a união homoafetiva, está se indo contra a Constituição da família. Quando se vai a favor da imoralidade, contra o casamento, e muito propagado pela imprensa, ela está contribuindo. Hoje não é velado mais, né? Não é. Escancarou. Muito claro. Você é intolerante, né? Verdade. A gente vai ver isso aqui, né, quando a respeito da imoralidade. O poder está na boca e o veneno na cauda. Ele tem poder tanto quanto tem tanto poder para falar, como para destilar o seu veneno. Né? É exatamente isso que a gente tem visto na imprensa, né? Destila o veneno. Por isso que nós vimos hoje uma sociedade dividida e polarizada. Colocaram eles contra nós, né? Então hoje existe uma polarização tão grande, em que às vezes famílias são divididas, exatamente por causa dessa influência. Em quinto lugar, o juízo de Deus na sexta trombeta, por mais dramático, ainda é limitado. Na verdade, isso aqui demonstra a soberania de Deus. Mas por que esse juízo é limitado? Primeiro, porque a ira de Deus ainda está misturada com a misericórdia. O que é a misericórdia? É Deus não dar aquilo que merecemos. O que é que o homem merece? O inferno, a morte eterna. Mas esse juízo é tão limitado que Deus, pela sua misericórdia, ainda nos dá ainda dá oportunidade ao homem. Deus impõe um limite. E esse limite não pode ser ultrapassado. É uma terça parte dos homens e nada mais. Ele podia simplesmente exterminar uma terça parte dos ímpios, porque Ele está no controle, e Ele é o agente do juízo, desde a fundação do mundo, em toda a história da humanidade. Em segundo lugar, essa trombeta é a última chamada de Deus aos ímpios antes do juízo completo de Deus chegar. Nós vamos ver já na sétima trombeta, né? E já vem a taça, né? O derramar da taça. Essa trombeta é a última chamada de Deus. A sexta trombeta é a trombeta da advertência aos habitantes da terra. A advertência é exatamente a morte de um terço dos homens. Quando chegar a sétima trombeta, já vai ser tarde. A sexta trombeta é a oportunidade do homem. A sétima trombeta já é a cena final do juízo. Ali já não haverá mais chance. Não existe repescagem. As sete trombetas falam da consumação, as sete taças, na verdade, falam da consumação da cólera
de Deus. O propósito da sexta trombeta é dar aos homens uma chance de arrependimento ao fim. Antes que termine tudo, antes do fim. É aqui que a gente vê de verdade a misericórdia de Deus. As tragédias que desabam sobre a história não são frutos do acaso, nem apenas desastres naturais. Elas são, na verdade, as trombetas de Deus chamando o homem ao arrependimento. Na verdade, a gente, quando vê essas tragédias, a gente pergunta, por que o Senhor permite? A gente deveria olhar para esses sinais e perceber que são trombetas de Deus, anunciando o juízo, chamando para o arrependimento. As guerras com as suas fúrias, na verdade, a falta de dignidade, é trombeta de Deus convocando os homens para se voltar para Deus. As guerras que tanto têm destruído vidas, não são apenas provocadas por problemas territoriais, geográficos, geopolíticos, mas é Deus falando ao homem, falando à humanidade, quando o mundo, punindo o mundo, de homens e de mulheres que não dão ouvidos. Aqueles que não ouvem serão punidos. O pior ainda, meus queridos, que apesar de tudo isso, de todos os flagelos, de toda a mortandade, de terremotos, de guerras, ainda não se arrependerão. Ainda não se arrependerão. Muitos pensavam que a Segunda Guerra já era o fim do mundo. Muitos pensavam que no ano 2000 o mundo iria se acabar. Mas é um engano. Muitos acharam que no ano 2000 muitas pessoas se voltariam para Deus. É um engano. Somente Deus é capaz de levar a pessoa a um verdadeiro arrependimento. Os juízos, em sexto lugar, os juízos mais severos não produzem arrependimento dos ímpios. Que a gente percebe que o mundo ímpio, ele está desperdiçando as suas últimas oportunidades. Eles estão cegos para perceberem que esse juízo é fruto da mão de Deus na história. Eles veem as pessoas morrendo, veem as guerras, veem as pandemias, veem as doenças, veem a mortandade, veem a impiedade se avolumando, mas não percebem, não entendem que é Deus tocando a trombeta. Não entendem que Deus mandou que o anjo embocasse a trombeta para que ela fosse tocada, chamando o homem ao arrependimento. Pelo contrário, quanto mais se avolumam as tragédias, os flagelos, mais os homens se afastam de Deus, praticando pecados abomináveis. Não apenas se voltam contra Deus, mas eles continuam nos seus pecados. E a gente percebe que no versículo 20 e 21, já partindo do final, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Eles não se voltaram para Deus, pelo contrário, eles foram contra Deus. Foi assim, lá no Egito. Mesmo diante de toda praga, eles não se voltaram para Deus. Foi necessário o juízo de Deus sobre os primogênitos. E ali nós vimos também o exemplo de Deus, guardando os seus escolhidos, preservando os seus escolhidos da morte.
A ausência de arrependimento é a causa não somente do derramamento das taças da ira final, mas é a razão da culminação da ira de Deus no juízo final. A falta de arrependimento. E a gente vê, quanto mais se intensifica o flagelo, o pecado, mais o homem endurece seu coração. Nunca foi tão difícil pregar o Evangelho. Hoje as pessoas estão conformadas e culturadas com o pecado, em que a mensagem de boas novas, a mensagem de arrependimento já não repercute mais nos corações. Exatamente porque o homem, quanto mais passa, mais empedernido se encontra, e o seu coração duro diante dos acontecimentos e diante daquilo que Deus está anunciando, diante da trombeta anunciada. O pecado da impiedade conduz ao pecado da perversão, ou seja, a idolatria produz a imoralidade. A falsa religiosidade, é o que nós temos vivido atualmente, produz a falsa moralidade. A teologia é que determina a ética. A idolatria promove a imoralidade. Esse é o ensino de Paulo a Romanos. Lá em Romanos fala que Deus entregou o homem nas suas concupiscências. Esse é o pior castigo para a humanidade. É quando Deus deixa o homem se consumir nos seus próprios pecados. Em terceiro lugar, a idolatria conduz ao pecado da adoração de demônios. Versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Os ídolos são obras das mãos do homem, como diz aqui a palavra de Deus. Diz que eles são feitos de ouro, de pedra, de cobre, de pau. Eles não têm poder de ouvir, nem de falar, nem de ver, nem de andar. Esses ídolos precisam ser carregados. São nadas. Eles podem ser quebrados, destruídos, porque eles são nada. Ainda assim, os homens deixam de se voltar para Deus e voltam para os ídolos. Mas como assim diz o texto, é porque de trás desses ídolos estão os demônios. E os homens, na verdade, não adoram os ídolos, adoram os próprios demônios que estão por trás desses ídolos. As pessoas deixam de confiar em Deus para confiar em ídolos. Ídolos feitos por mãos humanas. E são pessoas que são enganadas por um espírito de prostituição. E aqui nós vemos também que os ímpios quebraram as tábuas da lei de Deus. E ali eles infringiram, quebraram o sexto e o sétimo mandamento. Os ímpios se encharcaram de perversão e transformaram a sociedade em um caos. Não há respeito à vida. Gente, existe um movimento tão grande a favor do aborto. E pasmem você que já vi religiosos defendendo e apoiando isso. Uhum. Liberado do SUS também a transição, né, sexual, né? Então, a gente tem visto isso, né? A vida não tem valor, se mata por causa de R$2. Se mata por qualquer motivo. Não há respeito à lucidez, feitiçarias, vem de farmácia, farmaqueia, né? É de onde vem as drogas. O quanto que a droga tem proliferado e o nosso Tribunal Maior, STF, advogando em favor da liberação das drogas.
para que o homem não tenha consciência e lucidez dos seus pecados. Não há respeito à pureza moral. Despreza o casamento, despreza o sexo biológico, despreza a castidade, e a imoralidade é aplaudida. É uma sociedade pansexual. Eu procurei aqui a definição de pansexualidade, é uma orientação sexual e afetiva na qual uma pessoa é atraída por pessoa de qualquer identidade, de gênero, sem nenhuma distinção. Exatamente, é a perversão, né? Quando troca-se a verdade, né, pela orientação, né, existe essa discriminação, ou seja, a perversão da moral, né? É isso aí. Não há respeito à propriedade privada. Gente, se a gente observar isso tudo aqui, isso é defesa do comunismo. O comunismo defende tudo isso aqui. Impera nessa sociedade caotizada a exploração, o roubo, ou seja, né, pode roubar um celular aí para poder tomar a sua cervejinha, né? Isso é banalização do crime. A desonestidade, a corrupção dos valores morais. Hoje a gente vê traficantes sendo soltos, né? Então, é a banalização do crime. Isso a gente percebe claramente na sociedade. Irmãos, nós estamos vivendo isso nos dias, ainda que não intenso, a tendência é intensificar mais, mas estamos vivendo. É porque, na verdade, a família está terceirizando a educação dos filhos. Terceiriza para a escola, terceiriza para a babá, terceiriza para a igreja, né? E os filhos hoje não têm a orientação em casa, né? Quando a gente vai batizar os nossos filhos, nós fazemos uma promessa de criar e educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E muitas vezes nós prometemos trazer a igreja também, né? E muitas vezes nós não cumprimos aquilo que nós prometemos. Essa é a razão de muitos pais hoje terem dificuldade quando seus filhos entram na universidade, porque não formaram o seu caráter enquanto criança. Querido, se o caráter dele for formado quando criança, ele pode ir para a faculdade tranquilo, porque ali é um campo missionário, e ele tem que entender isso. Ele tem que entender que ali ele é um separado do Senhor. Mas ele tem que entender que ele tem que influenciar e não ser influenciado. Isso tem faltado nos lares, né? Tem faltado nas casas, na educação dos filhos. Quer ter uma ideia? Quando seu filho vem para a igreja, ele está lá na salinha. Quando ele chega em casa, você pergunta do que ele aprendeu lá, estudou lá? Mas quando ele chega da escola, você senta para fazer o para casa dele. Não é isso? Então nós precisamos interagir. Nós precisamos entender isso, que antigamente essas influências eram sorrateiras, agora não. Agora está aí claramente. Concluindo já, meus amados, ódio às pessoas, misturado com veneno intelectual, a infidelidade, a exploração do ser humano, pelo próprio ser humano, esse é o semblante, este é o desenho de uma sociedade contra a qual se dirige a ira do Cordeiro, todos os flagelos de Deus. O objetivo
presente, sempre presente de Deus, no entanto, é chamar o homem ao arrependimento. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus era que todos os homens se salvassem. O que mais nos choca nesse capítulo 9 do Apocalipse não é exatamente tanto o severo castigo de Deus, juízo de Deus sobre os ímpios, mas exatamente a insistência, a persistência desses ímpios continuar de pecado contra Deus, exatamente enquanto acontece o julgamento de Deus. Em lugar do homem voltar para Deus, acontece cada vez mais iniciativas de afastar-se de Deus. É isso que a sociedade está fazendo. Quanto mais coisas acontecem, mais o homem se afasta de Deus. E exatamente nessa época que estamos vivendo, uma época de dificuldade à pregação, onde o arrependimento se torna cada vez mais difícil. Mas o Evangelho, a pregação do Evangelho, jamais perde a sua urgência. Por isso a igreja tem um papel fundamental. Em primeiro lugar, de orar, como nós vimos aqui no início do nosso estudo. E em segundo lugar, de anunciar as boas do Evangelho diante das agruras, das dificuldades, das catástrofes, dos flagelos humanos, que certamente irão acontecer e já estão acontecendo na nossa sociedade. Que Deus nos abençoe como selados do Senhor. Que não apenas cruzemos os braços nessa certeza de que nós seremos preservados no dia do juízo, mas que como atalaias de Deus possamos nos levantar, denunciando diante de todas as catástrofes, que Deus está salvando, é que Deus é quem salva, e que Ele ainda vive. Amém?